O Mestiços é o quarto volume, né, da coleção Gráfica Particular. E nesse volume eu fiz uma coisa diferente dos outros três. O grande objetivo um dos grandes objetivos desse livro é pegar duas obras e colocar as duas juntas. Eu nunca tinha encontrado as duas obras juntas e eu achei que não fazia sentido elas não serem apresentadas em conjunto. Uma delas é Quelques Visages de Paris, com o meu francês péssimo, do Vicente Rego Monteiro, de 1925, e a outra é Pathé Baby, do Alcântara Machado, de 1926. Uma das outras ideias que me levou a fazer esse livro foi que eu tinha lido um texto que falava que Pau-Brasil, que é o livro do Oswald de Andrade, aquele que tem a capa da Tarsila com a bandeira do Brasil, tinha sido o primeiro livro-objeto, o livro que misturava texto e imagem feito no Brasil, né? Mais especificamente nessa primeira fase do modernismo, é de 25 o livro, e eu discordei da afirmação. Mesmo ela tendo sido feita pelo Augusto de Campos, eu discordei da afirmação porque eu acho que Pau-Brasil tem N virtudes, mas dentre suas múltiplas virtudes não está a de misturar texto e imagem, explorar a mistura das linguagens. O que eu achava que acontecia tanto com o livro do Vicente Rego Monteiro quanto com o do Alcântara Machado. O livro do Vicente Rego Monteiro, ele faz quase uma brincadeira no tráfego, no sentido inverso ao tráfego que ocorria na Europa na época, né? Enquanto a Europa olhava para a arte dita primitiva, né, e se encantava com a arte dita primitiva, da África, da América pré-colombiana e tal, esses exemplos todos que a gente conhece, o Vicente Rego Monteiro faz uma ficção que é o contrário. Ele leva um fictício cacique indígena brasileiro para passear por Paris e desenhar e contar o que viu. Então ele executa uma série de imagens dos cartões postais de Paris, né? Tem a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, o Trocadéro, a Sacré-Cœur, numa linguagem que mistura o Art Deco, em voga na época, com os grafismos Marajoara, que ele já usava no trabalho dele como artista visual. O livro foi publicado em Paris, em 1925, numa edição, numa tiragem muito pequena. Ele tem uma encadernação, que é um cordãozinho dourado, é uma encadernação já super artesanal, vamos dizer assim. Ele tinha feito, o Vicente Rego Monteiro já tinha feito, 2 anos antes, em Paris também, um livro que ele tinha ilustrado, um livro sobre lendas da Amazônia, que é um livro que tem umas ilustrações um pouco oscilantes, mas traz já, por exemplo, o frontispício ele faz um alfabeto com um grafismo marajoara que é muito bacana. Então eu já estava desenvolvendo, eu acho que o caminho que levaria ele a fazer o Quelques Visages de Paris. E a trajetória do Vicente Rego Monteiro é uma trajetória muito peculiar, porque ele passou a vida entre Recife e Paris. Ele, na verdade, não é que ele foi para, ao contrário, por exemplo, do Oswald de Andrade, das cidades que foram para Paris, que era onde as coisas estavam acontecendo. Ele, na verdade, Paris era também uma cidade natal dele, pode-se dizer. E a trajetória dele é marcada por essa dupla nacionalidade, assim, esse tráfego entre dois lugares tão distintos quanto Paris e Recife. E ele se destacou principalmente como artista visual, né? Ele é conhecido hoje como artista visual, dos quadros que ele pintou, mas ele fez muitas outras coisas, né? Tanto foi poeta, tipógrafo, foi dançarino e piloto também. O livro, Quelques Visages de Paris, é de 1925. E ele, se você pensar, né, ele já prenuncia o manifesto antropófago do Oswald de Andrade, que é de 28, e diz que o Oswald de Andrade convidou o Vicente Rego Monteiro para participar do grupo, né, da revista de antropofagia, para participar do movimento, e o Vicente Rego Monteiro falou que não fazia sentido nenhum ele participar de um negócio que ele tinha inventado. Ele ser convidado para se juntar a um movimento que ele mesmo que tinha inventado. O outro livro é de 1926, do Alcântara Machado, chama Pathé Baby. É um relato são relatos de viagem do Alcântara Machado, uma viagem dele pela Europa. É um relato que é um pouco azedo, assim, quer dizer, é quase como se fosse não era o tom muito pouco elogioso com o qual ele conta as coisas que ele viu na Europa e tal. Parece muito mais uma coisa programática do modernismo, muito mais, sabe, falar mal como um ideário,
do que efetivamente as impressões que ele teve na Europa. Então o livro, em geral, a narrativa do livro não é uma narrativa muito, é um pouco forçada, quando você lê você acha um pouco forçada. Mas a graça toda do livro foi que ele quis também, né, fiel ao ideário modernista, que ele era um garoto muito aplicado, um aluno muito aplicado, ele faz do livro como se fosse um cinejornal. Então, à medida que o texto vai surgindo, ele é, antes do texto surgir, uma página de abertura, que tem uma tela mostrando a cidade que vai ser descrita no texto, e uma orquestra tocando embaixo, a metade de cima mostrando a cidade, e metade de baixo a orquestra tocando. Então, todo o livro ele é estruturado como um cinejornal. O próprio sumário parece um anúncio antes do filme começar, a página de rosto é a campainha tocando, quer dizer, é uma estrutura que ela é um pouco monotemática demais, né? Mas o fato dela ser monotemática, ela não desistir dela mesma, prosseguir até o fim do livro, faz com que a leitura de Patê Baby seja uma leitura em que você não consegue dissociar a dimensão visual da narrativa em si. As ilustrações foram feitas pelo Antônio Paim Vieira, que era um cara que fez muitas capas e muitas ilustrações, enfim, era um cara que teve muito trânsito, tanto em edições de livro quanto algumas coisas de artes visuais nesses anos 20, anos 30, na imprensa e tal. O que chama a atenção é o fato de dois livros que são tão próximos um do outro, tanto cronologicamente quanto como proposta, né? Os dois falam da Europa, os dois olham para a Europa daqui, do Brasil, enfim, os dois misturam imagem e texto de um jeito pouco usual, nunca terem sido colocados juntos. E para mim isso tem muito a ver com o fato de que o Alcântara Machado é um cara da literatura, enquanto o Rego Monteiro é conhecido como artista visual. Então eles foram encaixados nas gavetas paralelas e as duas obras que eles confeccionaram, tão próximas, nunca foram colocadas juntas. Esse movimento de fazer um livro por discordar, não é, ao contrário do que parece, um demérito ao Oswald de Atarsila, não é isso. Mas é um pouco a ideia de que, assim, no momento que a gente está, quanto mais a gente ampliar os repertórios, quanto menos a gente afunilar os cânones, melhor.